Hoje, 7 de janeiro de 2025, é um momento de muita honra para mim. Paulo Silva, modesto cantor, tradicionalista e admirador e grande fã do nosso querido poeta, pajador, escritor, compositor Dom Arabi Rodrigues. Estamos aqui direto da sua residência em Novo Hamburgo e já a partir de agora já queremos então começar a gravar algumas palavras do nosso poeta e aproveitar o momento para agradecê-lo pela receptividade de ter nos acolhido mais uma vez neste rancho hospitaleiro. Boa noite, Dom Arabi. Boa noite, Paulo. Um prazer muito grande recebê-lo e dizer da nossa alegria, tanto minha quanto da Pablo, em tê-lo em nossa casa. Você é uma pessoa especial, não só como cantor, mas como pessoa. Coração fora do peito, gente honesta, gente séria, homem simples, e que tem prestado um serviço elevadíssimo à comunidade gaúcha, especialmente no que tange a arte da poesia, da guitarra e da cantiga, né? Nós temos vários trabalhos juntos, parceria, graças à paciência do Beto Caetano, que é nosso amigo, tanto teu quanto meu, e que tem gravado os nossos trabalhos para que fique aí como exemplo para as próximas gerações. Que bacanudo, que bonito. Dona Bia, eu gostaria de lhe pedir que o senhor falasse um pouco sobre o seu chão terruño, aquele lugar interiorano, provinciano, lá o seu torrão onde o senhor veio para este plano. Bueno, eu cheguei nesse mundo num lugar, segundo distrito de Canguçu, no Cerro das Arumbevas, num distrito denominado como Iguatemi. A palavra Iguatemi, tradução literal, é Mato Alto em Guarani. Então, foi aonde eu nasci. Eu sou filho de Lauro Rodrigues e de Dona Lica Fonseca. Então, a minha família tem dois ramos, Rodrigues e Fonseca. Que maravilha! E o senhor lembra quando... O senhor deve ter estudado por lá, né? Estudei na escolinha de campanha. E a escola era próxima à sua residência? Não era tão próximo, a gente ia a cavalo para a escola, no Petiço, meu irmão e eu, o Ariano e eu. Íamos, o professor chamava-se Verzolino, era um homem alto, naquele tempo o professor era autoridade. O Ariano era seu irmão, né? Meu irmão, 2 anos mais moço do que eu. E era da arte também, grande né? repentista, mesmo dono de vários prêmios, Rodeio da Vacaria, do Enarte, do Fegarte. Que bonito. Sempre como repentista. Uma família de artistas lá da nossa querida Canguçu, carinhosamente chamada de Princesa dos Tapes, e lá do Iguatemi. Qual é o distrito lá? Segundo distrito. Segundo distrito de Canguçu. Que maravilha. E quando despertou, quando que o senhor passou a perceber este dom que o grande arquiteto lhe concedeu? Bom, eu comecei a escrever aos 8 anos. Isso é eu nem sabia o que era isso, mas em verdade já fazia verso. E eu lembro muito bem que o professor, numa oportunidade, foi almoçar lá em casa num domingo e disse para o meu pai, naquele tempo criança não falava na frente de gente dos mais velhos, e nós sentamos na mesa para almoçar e ele disse, esse seu filho, esse seu guri, Arabi, vai ser um grande homem. E eu fiquei impressionado com o que ele disse, não entendi, mas não perguntei na hora porque não se podia falar. Quando o professor foi embora, de tarde, eu perguntei para o meu pai o que era isso. E aí o meu pai me disse, olha, o que ele está dizendo é que como tu escreve versos, está escrevendo versos, você vai ser uma pessoa muito conhecida.
Então tem que tomar cuidado com isso, porque todas as homenagens que tu receberes na vida tem que caber no bolso esquerdo da camisa. Porque senão, quando São Pedro te chamar, tu vai te dar mal. Então, cuidado, muito cuidado. O respeito às pessoas, humildade e tal, porque isto é um dom divino. E quando é divino, a gente tem que conservar isso com muito respeito. E como foi deixar Iguatemi? Eu deixei Iguatemi cedo, porque meus pais se mudaram para a vila, na época, Canguçu, e eu voltei para Canguçu. E aí, quando guri, eu fui jockey. Então, já tinha cruzado o Rio Grande aí, correndo carreira. E aí, depois, mais tarde, eu fui para o Exército. E saindo do Exército, não voltei mais para Canguçu. Fui estudar, fui trabalhar e estudar. Primeiro na Pepsi-Cola. Comecei em Pelotas, fui para Santana do Livramento, na divisa do Uruguai. Eu tenho sangue uruguaio, meu avô era uruguaio. Então, depois fui chamado para Porto Alegre e vim para Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre, então, eu terminei o primeiro grau. No porão da igreja Santa Terezinha, ali na rua Ramiro Barcelos, aqui quase na esquina da Farra. Que maravilha! E o seu primeiro contato na capital de todos os gaúchos com o tradicionalismo do Rio Grande? Foi no 35, era o lugar, né? Primeiro ouvindo a rádio Farroupilha, transmitindo o Rodeio Coringa, com o Luiz Menezes e o Darcy Fagundes. E ouvindo o programa do Lauro, que era primo do meu pai, Lauro Rodrigues, Roda de Chimarrão, na Gaúcha. Né? Então, e quando eu encontrei o Lauro, aí eu comecei a frequentar o 35, e lá eu conheci os grandes artistas do Rio Grande do Sul. Entre eles, o Caetano Brau, o Jaime Caetano Brau, de quem me transformei depois de fã em amigo, pessoal. Que foi quem me deu esse codinome de Dom, o Dom, D-O-N, que eu uso como codinome no meu nome, Arabio Rodrigues, foi o Caetano que me deu lá por volta de 1976, num rodeio na Vacaria. Nós fizemos um show com o Manuel Roça, da Argentina, um pajador chamado El Luco. Eu estava lá para assistir o Jaime. Eu pertencia ao grupo Garrão de Potro. Era o Glênio Fagundes, o Jorge Trindade, Paulinho Pires, o Dorval Dias, o Argacir Costa e eu. Então, nós formamos esse grupo e estávamos lá para fazer um show. E o Jaime foi fazer esse show e eu estava sentado assistindo e ele me deu a mão e me disse: vamos subir aqui no palco e corear o castilhano junto. E aí eu subi e aí ele me apresentou para a América como sendo o seu sucessor. E na Rádio Liberdade? Trabalhei 10 anos. Rádio Liberdade. Para substituir o Delvio Oviedo, que foi o criador da Rádio Liberdade com a música nativista. O Delvio saiu para ir trabalhar em outra emissora, parece que até por Santa Catarina, não sei aonde, e aí me chamaram para substituí-lo, e eu fui lá e assumi a Liberdade, levando o mesmo sistema de programa, programa nativista, com o nome de Roda Mansa. E fiquei lá 10 anos, fazendo um programa diário na emissora. Mas o sentimento pelas tradições e pela história e pela formação sul-rio-grandense, ela começa na capital, com a sua vinda para cá, ou já trouxe de Canguçu? Eu já trouxe isso e aprimorei quando eu fiz o ginásio no Colégio Irmão São Pedro, em Porto Alegre. Ali eu fiz o ginásio. E o professor Eudócio, que era o pai de criação do Dr. Brizola, protetor. O Dr. Brizola veio para estudar em Porto Alegre e foi morar na casa dele por ser amigo dos pais. E ficou lá, ele se considerava o pai do Brizola. E quando me descobriu como pajador lá no colégio, ele me tirou para compadre. E aí me presenteou
praticamente a biblioteca dele, emprestando o livro para mim ler e tomar conhecimento. Eu não só li, mas também fui fazer curso de folclore no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, do qual eu fui conselheiro por 4 mandatos lá no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. E aí aprimorei os conhecimentos que eu tinha, né, estudando, e vim para Novo Hamburgo para morar aqui, e fiz vestibular para Direito, e fui fazer Direito na Fevale. Maravilha. E o senhor lembra, isso aqui é uma curiosidade, eu já ouvi a obra Ginete de Fronteira, Sim, apresentada por vários grupos, e dificilmente num baile, numa festividade, não seja executado esse tema. Eu queria saber do senhor, se o senhor poderia explicar para os ouvintes como que surgiu o Ginete de Fronteira, onde o senhor estava e o que lhe inspirou a escrever esse lindo tema, essa grande obra. A minha experiência de campo, de vivência na campanha, é muito importante na minha caminhada como poeta e como pajador, porque eu entendo de serviço de campo muito bem. O meu pai era campeiro e eu aprendi muito com o meu pai. E até pouco tempo eu trançava, eu fazia trança de 32 tentos, aprendi com o meu pai. Eu sei que hoje acho que não sei mais fazer, mas já fiz isso. Então aprendi com o meu pai toda a vida campeira, toda ela. E os termos que eu uso em termos de campeirismo, eles são reais, são da vivência, de viver. Literais. São literais, porque eu vivi isso, eu conheço de Mangueira, E o Ginete de Fronteira vem da expressão mais usada na campanha. É uma diferença. Aliás, eu tenho um trabalho, o Domador, que está entre as melhores da vacaria, dos rodeios internacionais da vacaria, entre as 10 melhores, e que é da qualidade de Ginete de Fronteira. Só que não teve a grande divulgação que os serranos deram, mas é tão boa quanto. Mostra a diferença entre o domador e o ginete. A doma é feita de encilha e a gineteada é de impero. Na curva do cotovelo, o mango mostra a cartilha. É assim que se domava, né? E por aí afora vai. Chama-se domador. É só entrar aí no YouTube, que está lá, domador. As melhores do rodeio internacional da vacaria. Daí, eu escrevi Ginete de Fronteira e mandei, acho que para uns 10 festivais. Não passou em nenhum. Aí o Edson veio fazer uma visita, o diretor do Serranos, que é meu amigo desde a fundação do Serranos. Eu conheço todos eles. Conheço o Frutoso, meu amigo, frequenta a minha casa até hoje. O Edson também. Enfim, o Toco, o irmão do Edson. E mostrei para o Edson o Ginete de Fronteira. E o Edson, eu li para ele o poema, e ele disse, me dá que eu vou levar. E uma semana depois me ligou e me disse, dá uma ouvida para ver como é que ficou. E essa maneira que está aí, tem mais de 30 regravações. Então, é um trabalho de... Mas eu não tenho só esse como trabalho de sucesso. Eu gravo com o Serrano, com os Monarcas, há 45 anos. E todos os discos do Monarca, eu tenho um trabalho. Sempre tive um trabalho lá. Tenho vários sucessos com os Monarcas. Muitos. Tenho com os Bertucci. Tenho trabalho com os Bertucci. Tenho trabalho com aqueles grupos antigos, que hoje nem existem mais, né? Tenho trabalho com eles. Eu tenho trabalho com os araganos. O chamamé, ele, muito bom, que está aí no YouTube também. Não lembro o título agora. Promessa, lembrei, Promessa, com os araganos. Né? E tenho com os Monarcas, Prece Telúrica, A Voz do Gaudêncio, Que Prosa é Essa, o Bonitão, Bico Doce, uns 10 sucessos, no mínimo, com os Monarcas. Que manancial de verso. Eu tenho quase 300 músicas publicadas.
com todos os cantores do Rio Grande do Sul e com todos os conjuntos. Pois o senhor sabe que eu tenho observado, pelos fandangos que passei, sempre quando os grupos apresentam este tema, Ginete de Fronteira, coloca a gauchada na sala para bailar, mas com a apresentação desses grandes grupos, grandes conjuntos aí que realmente alegram e embalam a noite do sul, da família gaúcha, dos amigos da tradição, dos apreciadores de uma boa prosa, enquanto uns proseiam, outros dançam, outros admiram os músicos, que, diga-se de passagem, temos um manancial de músico também no Rio Grande do Sul extraordinário. Mas a gente sempre fica curioso quando a gente ouve um grande tema, bem escrito, bem trançado, bem aprumado, a gente lembra do compositor. A gente sempre, a curiosidade nos leva para esse ângulo. Mas quem é o compositor desse lindo trabalho, dessa letra? E é claro que não tem quem não passe essa informação para aqueles que ainda não sabem. Quando a gente está num baile, que é tocado Ginete de Fronteira, quando alguém pergunta de quem é o compositor, sempre o seu nome é lembrado, porque realmente esse trabalho é da sua marca. E eu quero lhe agradecer por esses minutos que o senhor me cedeu para a gente, para essa charla, para essa pequena charla, essa preciosa informação, um tesouro cultural. E mais uma vez quero lhe agradecer pela recepção, quero agradecer ao grande arquiteto do universo pela nossa amizade, pela nossa parceria, e que possamos continuar nesta direção. Mas também, ainda antes de encerrar, gostaria de lhe parabenizar por o senhor ainda estar na ativa trabalhando hoje na televisão. Sim, eu tenho um programa aqui na televisão de Novo Hamburgo, Vale TV, canal 14 da NET, e que vai para o mundo inteiro. Pé no chão. Entrou agora no 10º ano. Comecei lá em 2015 e agora já são 2025. Né? E vai completar 10 anos este ano. Mas eu preciso referir-me aqui, além dos prêmios que eu já recebi aí, tantos muito importantes, um deles eu considero o ápice da minha vida. O título de cidadão emérito da minha terra. Eu tive a honra de receber em 2019 o título de cidadão emérito de Canguçu, uma Câmara composta por 14 vereadores. Eu conhecia um vereador, o chamado parente, o Biratã Rodrigues, que de certa forma é parente mesmo, mas é parente mais longe, mas é um irmão querido, que eu adoro, estimo. Dos 14 eu conhecia um, conheci os outros 13 no dia que me entregaram o prêmio, inclusive os autores do projeto, o seu irmão, o César Silva, e o Nevinho, o doutor Nevington Nuremberg, filho também de Canguçu, um advogado brilhante e que era vereador na oportunidade, e autores. E foi aprovado o título por unanimidade. E eu conheci os vereadores no dia que recebi o título. Eu sempre digo para as pessoas que não foi pelos meus lindos olhos que eu recebi o título, foi pelo meu trabalho. Eu sou autor do hino da Úrbara, da Universidade Luterana do Brasil. Né? Quando completou 25 anos, promoveu um concurso e eu ganhei o concurso. Então, concorreram lá um sem número de poetas. E tal. Eu sou autor daquele concurso de poesia que a Vacaria promove no campo internacional durante os rodeios. Eu fui premiado lá em 74, no 3º lugar, e agora, em 2012, eu acho, recebi o 1º lugar
no concurso de poesia. Né? Então, tenho o prêmio Teixeirinha, oferecido pela Assembleia como pajador, tenho o prêmio daqui da Câmara de Vereadores, menção honrosa, como poeta e pajador. Eu tenho uma menção honrosa da Confederação do Gauchismo da América do Norte, lá dos gaúchos que estão na América do Norte. Eu tenho aí a menção honrosa. Eu fui premiado, fui também homenageado na Sesmaria da Poesia de Osório. Eu fui o poeta homenageado na 22ª edição, junto com os grandes poetas aí que participaram da Sesmaria. E dos festivais nativista? Fazem 40 anos que eu participo dos festivais, transmitindo, comentando, julgando e participando como concorrente dos festivais. Eu nunca na vida reclamei absolutamente nada de qualquer festival que fosse, porque o meu trabalho não passou ou não foi premiado, nunca, porque eu também sou autor de festival. Eu sou autor do Pastoreio daqui de Novo Hamburgo, que está na 4ª edição. Eu fui promotor como secretário de município, daqui do município de Campo Bom, por 2 mandatos. Eu fui secretário lá, de cultura, e promovi o acampamento da canção nativa, o 6º e o 7º acampamento da minha autoria, organizado por mim. Né? Então, e tem aí, tu conhece os prêmios, conhece enfim, tem tudo aí. Eu participei aqui em Novo Hamburgo também da comissão que festejou o 50º de emancipação do município de Novo Hamburgo. E além do título, representando o senhor prefeito na época, o professor Eugênio Nelson Witz. Além do título que recebi de lá, o certificado, tenho também a medalha de ouro do 50º de Novo Hamburgo. Estou esperando agora, em 27, completa 100 anos. Estou esperando que o prefeito me convide para participar da comissão organizadora, porque quem participou lá do 50º e participar do centenário vai ser uma honra muito grande, com certeza, né? Não tem a menor dúvida. Ainda mais que o prefeito foi eleito agora e é um amigo pessoal. Então, estou muito esperançoso que me convidem. O senhor chegou à Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, né? Eu fui, por 2 mandatos de 6 anos cada um, fui presidente da Câmara, fui presidente de todas as comissões da Câmara, né? E tenho algumas leis aí que ainda estão aqui, vigentes, da minha autoria, e que ainda estão servindo à comunidade. Dom Arabi Rodrigues, o senhor falou que o parente de Canguçu, na época que o senhor recebeu o título de cidadão emérito, eu estava lá naquela noite. A Câmara de Vereadores de Canguçu, superlotada, foi emocionante, eu estava lá e realmente foi algo muito raro de se ver. Eu confesso que também me emocionei e vi muitas pessoas emocionadas lá. Pessoas adultas, jovens, a emoção ela corria frouxa naquela noite lá. Mas eu quero lhe dizer algo, lhe pedir algo antes de nós encerrarmos. O senhor tem muitos amigos no meio, né, dos grandes grupos tradicionalistas. O senhor tem muitos amigos, né? Muito. O senhor tem muitos amigos. Agora, nós não... É totalmente alheio aqui o que eu vou lhe perguntar. É claro que o senhor não vai deixar, o senhor vai responder, eu tenho certeza. Como eu lhe conheço, da forma que eu lhe conheço, a sua sinceridade sempre transparente. O senhor indicaria, se lhe fosse pedido a indicação para um grupo, para um grande baile, o senhor indicaria um grupo do Rio Grande do Sul? Para tocar um Para baile? animar um baile, o senhor indicaria um grupo? Claro, faria isso. Tem vários que se podem indicar. Aí de nome, os Serranos, os Monarcas, o Chiquito e o Grupo Pordoneio, que estão aí a mil, né? E tem outros grupos novos que são tão bons quanto,
eu não tenho muita intimidade com esse pessoal, mas assim, só para dar um relato, eu gravo com os Monarcas há 45 anos, eu gravo com os Serranos há 40 anos também, né? Então, com o Chiquito e o Grupo Bordoneio também, porque o grupo do Chiquito e o Bordoneio abriu dos Monarcas, deve fazer uns 30 anos que eu gravo com o Chiquito e o Grupo Bordoneio. E gravo com os grandes cantores do Rio Grande do Sul, todos eles, do Delcio Tavares, do Wilson Paim, enfim, todos os cantores do Rio Grande do Sul, de uma forma ou de outra, têm as minhas músicas à disposição. E um grande cantor gaúcho, o senhor destacaria? Destaco, sim. Tem vários, muitos deles, vários. Delcio Tavares, Wilson Paim, João Chagas Leite, o João de Almeida Neto, né? Esse pessoal mais da antiga, os novos agora, eu posso declinar com facilidade. E não botei aqui o conjunto do João Luiz Correia e o Grupo Camperismo, que é um conjunto de respeito, de nome e de respeito. Eu diria hoje que os conjuntos novos que estão surgindo estão na base desses ainda que são ícones. Estão seguindo esse, o que é bom, muito bom. Tem aí os Bertucci, que já vem lutando há quantos e quantos anos. O Oneide, meu amigo pessoal, teve acampado na minha casa por muito tempo. Depois que ele perdeu a mulher, ele veio para cá, para Novo Hamburgo, e ficou aqui. Não dá para dizer que morou na minha casa, mas tinha a chave e ia e voltava quando queria. Assim que nem tu, Paulo. Aqui tu tem a chave aqui da casa, entra e sai quando tu quer. Então, por quê? São essas amizades que ficam para sempre. E o Oneide sempre foi um grande amigo que eu tive nesse meio. Como foi o Paixão Cortes, como foi o Caetano Brau, que acabou de completar o centenário aí de nascimento e está sendo homenageado. O José Luiz dos Santos está lançando um livro, um OD a Dom Jaime, o prefácio é da minha autoria. E lá dentro tem um poema da minha autoria, Cruz de Vento, em homenagem ao Caetano. E por que Cruz de Vento? Né? Porque é um simbolismo muito grande, está vinculado à cabala, à numerologia. Este ano aqui, 25, é cabalístico. Por quê? Porque 25 é número 9. A cabala começa em 0 e termina em 9. Como 25 é o número 9, é o primeiro quarto do século do terceiro milênio. Cristo disse isso. Né? Muito bem, e um grande amigo, parceiro, escritor também, poeta, vencedor de muitos festivais aí como letrista, né? José Luiz dos Santos, santamariense, lá do coração do Rio Grande. O Sampaio, como grande poeta também, é meu parceiro, escrevemos 2 livros juntos. Dona Bia, eu com a sua permissão, se o senhor me permitir, primeiro vamos estudar, vamos analisar, para ver com o senhor a viabilidade de nós lançar esse vídeo aqui no YouTube. Com calma. Tá, com calma, vamos analisar ele, quem sabe fazer uns pequenos cortes aí. Uma música de fundo. Sim, e editá-lo. Exatamente. Tem que editar, né? E aí gostaria também de fazer um pedido para o senhor. Pois não? Para o senhor definir Arabi Rodrigues com uma só palavra. Bom, eu sou um homem, não é muito fácil falar sobre a gente, porque é exatamente pessoal. Esse é o mais difícil. Mas eu sou um homem empenhado na arte crioula do Rio Grande do Sul. Quando eu falo arte crioula, é a arte terrunha do Rio Grande do Sul. Eu estou chegando ao 10º livro de poesia e prosa. Eu não só escrevo em poesia, eu também escrevo em prosa. E estou chegando ao 10º livro. Eu tenho 6 CDs publicados. Tenho aí esse número de músicas, eu dei já quase 300 músicas, também publicadas aí. Enfim, eu tenho um trabalho prestado à cultura do Rio Grande com muito zelo, tanto na parte de comunicação social, tanto quanto rádio, quanto televisão. Eu iniciei no rádio, e depois, quando chegou a televisão, fui para a televisão.
Eu sou graduado em produtor e apresentador de rádio, de programas de rádio e televisão. Então, sou também diplomado com o curso de protocolo, né, pela PUC, pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E dos artistas, dos grandes artistas que fizeram um nome nesta terra e deixaram a sua marca eternizada por todos os rincões deste amado estado sulino, qual era dos grandes artistas, qual era aquele que realmente lhe chamava a atenção? Não, todos eles chamam a atenção de uma forma ou de outra, porque, em verdade, os artistas não têm nenhum igual. Todo mundo tem a sua vertente. O Oneide Bertolucci, o hino, um ícone do Rio Grande. Mas nós não podemos esquecer de Pedro Raimundo, que, em que pese ser catarinense, foi ele que trouxe para o Rio Grande do Sul essa música popular, fanfarronada, como a Mariana e outras tantas músicas aí. Perfeito. E também a pilcha, que, em que pese a pilcha do gaúcho ter nascido a bombacha lá no fim da Guerra do Paraguai, em 1865, veio através dos paraguaios, de uma carga que o Paraguai comprou de uniformes na Inglaterra, que tinha fabricado as bombachas para uma guerra lá no leste europeu, e acabou a guerra e eles ficaram embuchados com a bombacha e venderam para o Paraguai. E aí aqui nós copiamos a bombacha do Paraguai e melhoramos. Então a tradição viva do Rio Grande é a indumentária da bombacha. E o Pedro Raimundo, chegou aqui de bombacha. Só que a bombacha do Pedro Raimundo era bem enfeitada, tinha botões por quanto era lado, não tinha favinho, mas tinha botões no correr da perna e tal. Mas ele foi um dos percussores desta música popular. Aí surgiu os irmãos Bertolucci, com técnica. Os dois eram músicos clássicos, tanto o Oneide quanto o Adelar. E a música do Oneide fixou porque é baseada na música barroca. Essa música do Serrano é baseada na música barroca. E aí surgiram aí os grandes músicos, como o Edson, dos Serranos, o Frutuoso, os fundadores dos Serranos, trouxeram essa característica para o Rio Grande do Sul. Né? E aí depois surgiram outros. Tu vê que a música dos monarcas é diferente. Né? Tu vê que o Rio Grande ganhou uma guerra contra os monarcas, contra o monarca do Brasil, Dom Pedro II, e os monarcas trabalham com a maior facilidade com o nome de monarcas. Então, tu vê como são as coisas, né? Tem uma coroa lá como símbolo do conjunto. E trabalham. O João Luiz Correia, aí, está com estátua, fizeram uma estátua para o Luiz Correia lá em Soledade, porque ele é filho de lá. Estão homenageando ele. Maravilha, merecedor. Com certeza. E o senhor, um instrumento que o senhor admira? Gaita. A gaita, acordeon. Para me acompanhar sempre a guitarra, o violão. Porque, na verdade, a guitarra é de origem grega. E era guitarra. A viola é de origem portuguesa. Quer dizer, a viola é mais antiga, mas os portugueses usaram melhor. E os portugueses criaram uma viola grande, que chama-se violão, e que chegou aqui, no Rio Grande do Sul, e que o Simões Lopes Neto escreveu no seu livro, que o fofre matou o isqueiro e a viola, e o violão matou a viola. Não, e o violão a Rebeca. E por aí afora, eu não lembro mais da expressão, mas ele fez uma comparação desse tipo. E a gaita chegou aqui com os alemães, em que peça é de origem italiana. Até então ninguém conhecia a gaita aqui. Há uma diferença entre gaita e cordiona. Gaita é a de botão e de duas ilheiras, a gaita ponta. O acordeon é esse apianado. Isso é acordeon, é diferente. Os poetas por aí eu tenho visto às vezes meio que confundir. Misturam gaita com cordiona. E o acordeon é diferente da gaita.
né? A gaita é essa mais simples. E que dá um... Hoje tem gaitas aí, para citar um nome, por exemplo, o Gilberto Monteiro, o Borghettino, né? Que são conhecidos, reconhecidos internacionalmente. Nós somos muito ricos, a nossa tradição é muito rica. Não existe tradição mais bonita ou menos bonita. Cada povo tem a sua tradição. A minha mulher recita todos os dias aqui, a Pablo, a abertura do meu programa. Ô de casa, com licença. Buenos dias, minha gente. É o pajador novamente que vem à sua presença. Chega pedindo licença para entrar na sua casa. O pensamento bate asas, o coração bate palma, o silêncio pede calma e a calma pede atenção. Povo que não tem tradição é povo que não tem alma. Essa é a abertura do pé no chão. Que maravilha! E com essa pajada, então, nós vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Fico muito agradecido por esses momentos preciosos e quero lhe parabenizar por essa performance, por essa memória, e que o senhor continue assim. E temos muito a agradecer àqueles que realmente prestaram um trabalho e a boa informação acerca do nosso folclore e um pouco mais do nosso estado. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor professa alguma religião. Olha, dizem que não se deve discutir em público religião, política partidária e nem futebol, né? Eu sou católico, eu nasci sem opção, porque a gente nasce, o pai leva para a igreja, batiza, mas eu sou um homem muito crente. Eu creio em Deus e a minha fé é inabalável. Eu acho que Deus é a expressão maior que o ser humano pode ter, porque todas elas levam para o mesmo Deus. E eu me recordo aqui em homenagem ao Valnei Tavares, meu primo, que escreveu um livro, O Deus Cósmico. Ele traz uma informação nesse livro dizendo que Deus está na flor, na folha e no caule das árvores. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma excelente noite, uma próspera semana e que o senhor continue com essa lucidez por muitos e muitos anos, sempre com o Rio Grande no lado esquerdo do peito. Parabéns, Dona Arabi Rodrigues. Obrigado, meu irmão. E eu quero referir aqui essa expressão de que o senhor fique conosco por muitos anos. Eu vou a 120, nem que tenha que pagar multa. Eu estou chegando aos 85, eu sou guri. Então, tá longe ainda de... Perfeito, gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus vos ilumine e guarde vida fora.